No coração do reino de Eldória, onde as montanhas de Drakenhold se erguiam como sentinelas cobertas de névoa e os rios serpenteavam como veias de prata, a vila de Brighthaven pulsava com vida modesta. Suas casas de pedra e telhados de palha se aninhavam ao redor de uma praça onde um carvalho antigo, chamado Coração da Vila, marcava o passar dos séculos. Era ali que Roland, um ferreiro de 23 anos, passava seus dias, o clangor de seu martelo ecoando como uma canção familiar. Suas mãos, calejadas pelo fogo e pelo ferro, moldavam ferraduras, pregos e, às vezes, espadas para cavaleiros que cruzavam a vila a caminho de feitos gloriosos. Mas os olhos de Roland, verdes como o musgo da floresta, traíam uma inquietação que nem ele sabia nomear. Roland não era nobre nem cavaleiro. Filho de um ferreiro e de uma tecelã que morrera quando ele era criança, ele crescera sob o peso de responsabilidades. Sua irmã mais nova, Mira, de 16 anos, era sua única família. Com cabelos castanhos cacheados e um sorriso que iluminava a taverna onde tocava sua lira, Mira sonhava em ser trovadora, viajando por Eldória para cantar baladas de heróis. Ela provocava Roland, chamando-o de lobo preso numa gaiola, pois ele parecia sempre à beira de partir, mas nunca o fazia. Você forja espadas para aventuras que nunca vive, dizia ela rindo. Roland sorria, mas as palavras o cortavam. Brighthaven era segura, com seus campos de cevada e feiras semanais, mas pequena demais para o vazio que crescia em seu peito. A vila não era alheia às lendas de Eldória. Na taverna do Velho Corvo, onde o cheiro de cerveja e pão quente pairava, trovadores contavam histórias de dragões adormecidos nas montanhas, de magos que moldavam o destino, e da Floresta Sombria, um lugar onde o tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo. A floresta, diziam, era viva, com árvores que sussurravam segredos e sombras que devoravam almas. Ninguém em sã consciência se aventurava ali, exceto os loucos ou os amaldiçoados. Roland ouvia essas histórias com fascínio, mas também com um arrepio. Ele sonhava com heroísmo, mas temia o preço. Numa noite de lua cheia, enquanto forjava uma espada de lâmina fina, o ar da oficina ficou pesado, como se carregado de eletricidade. Um corvo negro pousou no parapeito da janela, seus olhos brilhando como brasas na escuridão. No bico, segurava um pergaminho selado com cera negra, marcada por um símbolo de raízes entrelaçadas. Roland, com o coração acelerado, pegou o rolo, sentindo um frio sobrenatural ao tocar a cera. As palavras, escritas em tinta prateada que parecia pulsar, diziam: A Floresta Sombria clama por um herói. Encontre a árvore do destino antes que a sombra a engula. O tempo é curto. Ele ficou paralisado, o martelo esquecido na mão. A Floresta Sombria era um tabu, um lugar que os anciãos mencionavam com sussurros. Contavam de homens que entraram em seus domínios e nunca voltaram, de árvores que se moviam e de vozes que enlouqueciam os viajantes. Mas o pergaminho não. Era uma lenda. Estava ali, real, desafiando-o. Roland olhou para a espada inacabada, sua superfície refletindo a luz da forja. Parte dele queria queimar o pergaminho e esquecer. Mas outra parte, mais profunda, queimava com curiosidade. Quem enviara a mensagem? Porque ele, um ferreiro comum, fora escolhido. Ele passou a noite em claro, dividido entre o medo e a excitação. Lembrou-se de seu pai, que morrera num acidente na forja quando Roland tinha 12 anos, deixando-o para cuidar de Mira. Seja forte, mas sábio, dissera ele uma vez. Roland sentia que ficar em Brighthaven era força, mas partir poderia ser sabedoria. Ao amanhecer, tomou sua decisão. Terminou a espada com cuidado obsessivo, afiando-a até que cantasse ao cortar o ar. Pegou um arco velho, uma capa de lã grossa, uma bolsa com pão, queijo, carne seca e um cantil de água. Antes de partir, escreveu um bilhete para Mira. Volto, logo, pequena trovadora. Cuide da forja. Não se preocupe. Roland. Ele deixou o bilhete na mesa, junto com uma moeda de prata para ela gastar na feira, e partiu, enquanto a vila ainda dormia. O caminho para a Floresta Sombria era uma trilha, de terra batida que logo se tornava um emaranhado de raízes e pedras. O céu, antes claro, ficou encoberto por um dossel de árvores tão denso que a luz mal o atravessava. O ar cheirava a musgo úmido, terra molhada e algo mais sombrio, como podridão antiga.
Corujas piavam ao longe, seus chamados ecoando como lamentos. Roland segurava a espada com força, os sentidos alertas. Olhos brilhantes piscavam entre os galhos, desaparecendo quando ele tentava focar. No segundo dia, com a bolsa de provisões quase vazia e os músculos doloridos, ele sentiu a floresta observá-lo, como se cada árvore tivesse consciência. Ao entardecer, Roland encontrou uma clareira onde uma fogueira crepitava, lançando sombras, dançantes. Sentada ao lado dela, estava uma mulher de cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, segurando um arco com flechas de penas negras. Uma faca reluzia em seu cinto, e seus olhos, afiados como os de um falcão, o avaliaram sem piedade. — Quem é você? Perguntou Roland, a mão na espada, o coração batendo forte. — Lisa, caçadora, respondeu ela, com uma voz firme, mas não hostil. A floresta me chamou, assim como a você, suponho. Vamos juntos, ou morremos sozinhos. Roland hesitou. Não confiava facilmente, mas a floresta sombria não era lugar para bravatas solitárias. Ele se sentou, mantendo a espada ao alcance, e os dois compartilharam um jantar frugal de pão duro e carne seca. Lisa contou que vinha de Windmere, uma vila nas colinas onde aprendera a rastrear cervos e lobos desde criança. Um pergaminho idêntico ao de Roland, entregue por um corvo, a trouxera até ali. A floresta escolhe seus campeões, disse ela, olhando para as estrelas que mal penetravam o dossel. Mas não explica por quê. Enquanto conversavam, Roland notou cicatrizes em suas mãos, marcas de uma vida dura. Lisa era reservada, mas deixou escapar que perdera a família para bandidos anos antes. Não vim por glória, murmurou. Vim porque não suporto ficar parada. Roland sentiu uma conexão, uma compreensão silenciosa. Ele também carregava um peso, o medo de falhar com mira, de ser apenas um ferreiro num mundo de cavaleiros. Naquela noite, decidiram dormir em turnos, com Roland tomando o primeiro. Mas o silêncio foi quebrado por uivos que cortaram o ar como lâminas. Lobos de olhos vermelhos emergiram das sombras, seus dentes brilhando à luz da fogueira. Eram maiores que lobos comuns, com pelagens negras que pareciam absorver a luz. Roland acordou Lisa com um grito, espada em punho, enquanto ela pegava o arco. A luta foi feroz. Roland cortava garras e focinhos, sentindo o impacto de cada golpe reverberar em seus braços. Lisa disparava flechas com precisão mortal, acertando olhos e gargantas, suas mãos firmes mesmo sob pressão. O chão ficou manchado de sangue, e o cheiro metálico encheu o ar. Quando o último lobo caiu, Roland e Lisa estavam ofegantes, cobertos de arranhões e suor. Eles trocaram um olhar, não de alívio, mas de respeito mútuo. A clareira, porém, não era segura. Enquanto apagavam a fogueira, Lisa examinou o solo e franziu a testa. Pegadas, disse, apontando para marcas frescas ao redor. Botas humanas, não nossas. Alguém nos segue. Roland sentiu um arrepio. A floresta sombria guardava mais do que feras, e o pergaminho, agora dobrado em sua bolsa, parecia mais pesado do que nunca. No dia seguinte, eles seguiram em frente, guiados por rastros de musgo brilhante que pareciam indicar o caminho. Mas a floresta conspirava contra eles. Raízes se moviam sutilmente. Galhos pareciam fechar trilhas, e o ar ficava mais frio, como se a própria natureza quisesse testá-los. Roland pensava em Mira, imaginando-a tocando sua lira na taverna, alheia ao perigo que ele enfrentava. Ele se perguntava se fizera a escolha certa, mas o olhar determinado de Lisa o mantinha firme. Eles eram estranhos, mas a floresta os unira, e Roland sabia que juntos poderiam enfrentar o que viesse. A floresta sombria era um reino de sombras e segredos, onde o tempo parecia dobrar-se e o ar carregava um peso que não explicava. Roland e Lisa avançavam com cautela, os sentidos aguçados após a emboscada dos lobos e a descoberta das pegadas humanas. O musgo brilhante que marcava o caminho parecia pulsar, como se a própria floresta os guiasse, mas também os julgasse. As árvores, com cascas retorcidas e galhos que lembravam mãos esqueléticas, moviam-se sutilmente quando não eram observadas, e o silêncio era quebrado apenas por pios de corujas ou o estalo de galhos distantes. Roland segurava a espada com firmeza, o cabo de couro já moldado ao formato de sua mão, enquanto Lisa caminhava à frente, seus olhos rastreando cada sombra.
Os dias na floresta eram um teste de resistência. Chuvas torrenciais transformavam o chão em lama pegajosa, forçando-os a buscar abrigo em cavernas úmidas, onde o eco de gotas d'água parecia sussurrar palavras incompreensíveis. A comida acabou no terceiro dia. E Lisa, com sua habilidade de caçadora, ensinou Roland a identificar raízes comestíveis, tubérculos amargos, mas nutritivos, e a montar armadilhas para coelhos. Ele admirava sua competência, mas notava a tensão em seus ombros, como se ela carregasse um fardo que não revelava. Durante uma pausa, enquanto mastigavam raízes sob uma árvore torta, Roland perguntou: "Por que você veio, Lisa? Não é só o pergaminho, é?" Ela hesitou, seus olhos fixos no horizonte. "Em Windmere, bandidos queimaram minha casa, minha mãe, meu irmão. Não sobrou nada. Eu era jovem, fraca. Jurei que nunca mais seria impotente." Sua voz era firme, mas Roland viu um brilho de dor em seus olhos. "O pergaminho é uma chance de fazer algo maior, de proteger o que resta. E você? Por que um ferreiro deixa tudo para trás?" Roland olhou para a espada, sua lâmina refletindo a luz fraca. "Quero ser mais do que um homem que forja armas para outros usarem. Quero deixar algo para Mira, minha irmã, além de uma forja e promessas vazias." Ele pensou em Mira, imaginando-a tocando sua lira na taverna, e sentiu uma pontada de culpa por deixá-la. Mas a floresta sombria, com seu chamado enigmático, era uma chance de encontrar propósito. No sexto dia, após cruzarem um riacho cujas águas pareciam cantar em tons melancólicos, a floresta se abriu numa clareira vasta, banhada por uma luz esverdeada que parecia emanar do solo. No centro, a árvore do destino se erguia, uma gigante de casca prateada, cujas raízes pulsavam com energia esmeralda, como veias de um coração vivo. Era magnífica, com folhas que brilhavam como joias, mas estava morrendo. Muitas folhas estavam enegrecidas, caindo como cinzas, e uma aura de morte pairava no ar. Um cheiro de podridão que fez Roland estremecer. No tronco, runas antigas brilhavam faintly, formando uma inscrição. "Apenas o puro de coração desvendará o segredo." Roland, movido por instinto, tocou a casca. Um calor sobrenatural subiu por seu braço, e uma visão o engoliu. Ele viu um cristal negro, do tamanho de um homem, pulsando com energia maligna numa fortaleza encravada nas montanhas. A praga que matava a árvore vinha dele, uma corrupção que se espalhava como veneno. A visão mudou, mostrando uma figura encapuzada, com olhos de fogo, rindo enquanto Eldória queimava, cidades em chamas, campos devastados, rios envenenados. A voz da figura ecoou: "O cristal da ruína é meu, e com ele, o mundo." Quando Roland voltou a si, estava de joelhos, ofegante, com Lisa segurando seus ombros, seus olhos cheios de preocupação. "O que você viu?" perguntou, a voz tensa. Ele contou tudo, as palavras saindo aos tropeços. A visão era mais do que um aviso. Era uma promessa de destruição. Lisa franziu a testa, pensativa. "Conheço um sábio que pode ajudar. Eldrin, na Caverna dos Ecos. Ele entende as magias antigas, as lendas de Eldória. Se alguém sabe sobre esse cristal, é ele." Roland assentiu, mas sentiu um peso no peito. A árvore do destino não era apenas uma árvore. Era o coração de Eldória, e sua morte significaria o fim de tudo que conheciam. O caminho até a Caverna dos Ecos era um labirinto de ravinas estreitas, pontes de corda que balançavam sobre abismos e trilhas cobertas de espinhos venenosos que Lisa identificava com precisão. No segundo dia, enquanto cruzavam uma ponte frágil sobre um desfiladeiro onde o vento uivava como um lamento, foram emboscados. Mercenários com armaduras escuras, suas capas marcadas com o símbolo de raízes, entrelaçadas, surgiram das rochas. "Por ordem do Senhor das Sombras", gritou o líder, um homem com uma cicatriz cruzando o rosto, antes de atacar com uma massa cravejada. Roland lutou com fúria, sua espada dançando no ar, cortando armaduras e desviando golpes. Lisa, ágil como um felino, escalava as rochas disparando. Flechas que acertavam pontos vulneráveis, olhos, gargantas juntas das armaduras. A ponte balançava perigosamente, as cordas rangendo sob o peso da luta.
Roland sentiu o chão ceder sob seus pés, mas conseguiu empurrar o líder para o abismo, ouvindo seu grito ecoar enquanto caía. Lisa derrubou o último mercenário com uma flecha no peito, mas não antes que ele cuspisse com sangue nos lábios. O Senhor das Sombras terá o cristal. Eldória cairá. A batalha os deixou exaustos, com arranhões e hematomas. Lisa examinou as capas dos mercenários, franzindo a testa. Esse símbolo é o mesmo do pergaminho. Quem quer que tenha nos chamado, está sendo caçado. Roland sentiu um arrepio. O chamado da floresta era um jogo maior do que imaginavam. E eles eram peões numa partida que não entendiam. Após 3 dias, chegaram à Caverna dos Ecos, uma entrada de pedra coberta de musgo, escondida entre falésias. O interior era iluminado por velas flutuantes, movidas por magia sutil, e o ar vibrava com ecos que repetiam cada palavra em tons distorcidos. Eldrin, o sábio, os recebeu. Era um homem magro, com barba branca que chegava ao peito e olhos cansados, como se carregassem o peso de séculos. Seus mantos puídos cheiravam a ervas e pergaminhos, e ele segurava um cajado entalhado com runas. Vocês vieram por causa da árvore, disse, antes mesmo que Roland falasse. A visão do cristal? Conte-me tudo. Roland relatou a visão, e Eldrin ouviu em silêncio, suas mãos tremendo levemente. O cristal da ruína está na fortaleza de Grimhold, nas montanhas de Frostfang, confirmou. É uma relíquia de uma era esquecida, criada por magos que desafiaram os deuses. Ele corrompe tudo que toca, alimentando a praga que mata a árvore do destino. Para destruí-lo, vocês precisam da chama eterna, guardada no Templo do Sol, no deserto de Ashar. Ele entregou a Roland um amuleto de pedra, gravado com runas que brilhavam suavemente. Isso os protegerá da magia negra do cristal. Mas, apenas até certo ponto. O resto depende de vocês. Roland perguntou sobre o Senhor das Sombras. Eldrin balançou a cabeça, seus olhos escurecendo. Ninguém sabe quem ele é. Alguns dizem que é um mago banido, outros, um demônio preso, em forma humana. Há lendas que o ligam à queda de Valmória, uma cidade destruída há 1000 anos. Ele deseja o cristal para dominar Eldória, talvez o mundo. Eldrin revelou mais. A árvore do destino era o coração mágico de Eldória, conectada a todas as formas de vida. Sua morte traria fome, pestes e trevas. Um colapso que nenhum reino sobreviveria. Antes de partirem, Eldrin ofereceu uma advertência. O cristal exige um preço. Não é apenas metal ou magia. É um teste de alma. Estejam preparados para sacrificar algo querido. Roland trocou um olhar com Lisa, sentindo o peso daquelas palavras. Eles deixaram a caverna ao amanhecer, o amuleto quente contra o peito de Roland, a promessa de salvar Eldória queimando em seus corações. Mas a floresta, com seus sussurros e sombras, parecia rir deles, como se soubesse o que os aguardava. O deserto de Ashar era um mar de dunas douradas que se estendia até o horizonte, onde o sol reinava como um tirano implacável, queimando a terra e a esperança. Roland e Lisa deixaram para trás a floresta sombria, trocando a umidade opressiva e o dossel sufocante por um calor que fazia o ar tremular como uma miragem. Seus passos afundavam na areia, e o vento quente carregava grãos que picavam a pele como agulhas. A capa de lã de Roland, útil na floresta, agora era um fardo, mas ele a mantinha, usando-a para proteger o rosto das tempestades de areia que surgiam sem aviso. Lisa, mais adaptável, ajustava sua bandana de Hawkins, seus olhos alertas para qualquer sinal de perigo. O amuleto de Eldrin, pendurado no pescoço de Roland, pulsava com um calor sutil, como se respondesse ao deserto, um lembrete constante da missão que os unia. Encontrar a chama eterna no Templo do Sol para destruir o cristal da ruína e salvar a árvore do destino. A jornada pelo deserto era um teste de sobrevivência. As provisões, já escassas na floresta, diminuíam rapidamente sob o sol abrasador. Lisa, com seu instinto de caçadora, procurava oásis escondidos, guiando Roland por sinais sutis. Pássaros voando em direções específicas, mudanças no padrão das dunas. Em um desses oásis, uma poça de água cercada por tamareiras, eles encheram os cantis e descansaram à sombra. Foi ali
sob o zumbido de insetos e o murmúrio das folhas, que começaram a se abrir. Roland falou de Mira, sua irmã, e do peso de ser seu único protetor desde a morte dos pais. Ela quer ser trovadora, cantar sobre heróis, disse, com um sorriso triste. Temo que volte para casa apenas como uma história que ela contará. Lisa, geralmente reservada, revelou um fragmento de seu passado. Em Windermere, minha família foi morta por bandidos. Eu tinha 14 anos, escondida num celeiro enquanto a casa queimava. Jurei nunca mais ser fraca. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam uma dor antiga. O pergaminho. É minha chance de fazer algo que valha a pena. Roland viu nela uma força que admirava, mas também uma solidão que ecoava a sua. A confissão os aproximou, uma ponte de compreensão entre dois estranhos unidos pelo destino. O deserto não era apenas calor e areia. Vilas abandonadas, com casas de adobe desmoronando, pontilhavam a paisagem, testemunhas de uma era em que achar era verdejante, antes que a magia antiga secasse os rios. Roland e Lisa exploraram uma dessas ruínas, encontrando murais desbotados de leões alados e sacerdotes com mantos dourados, imagens que sugeriam a glória passada do Templo do Sol. Mas as ruínas também escondiam perigos. Numa noite, enquanto acampavam entre colunas quebradas, foram atacados por escorpiões gigantes, suas caudas brilhando com veneno luminescente. Roland brandiu sua espada, cortando pinças e patas, enquanto Lisa disparava flechas nos olhos das criaturas. A luta foi exaustiva, e Roland sofreu um arranhão que queimou como fogo, mas Lisa aplicou uma pasta de ervas do oásis, aliviando a dor. Após 10 dias, o Templo do Sol surgiu no horizonte, uma estrutura de pedra dourada que reluzia como um farol. Suas colunas, gravadas com runas solares, erguiam-se como sentinelas, e estátuas de leões alados flanqueavam a entrada, seus olhos de rubi brilhando com magia antiga. O ar vibrava com energia, e o amuleto de Roland aqueceu, como se reconhecesse o poder do lugar. A porta principal era selada, mas Lisa encontrou uma entrada lateral, um arco escondido sob dunas. O interior do templo era um labirinto de corredores de mármore polido, iluminados por cristais que refletiam luz em padrões hipnóticos. Armadilhas aguardavam, dardos envenenados disparados de paredes, pisos que cediam para espinhos, e ilusões que faziam os corredores parecerem infinitos. Lisa, com sua atenção aos detalhes, marcava armadilhas com giz, enquanto Roland testava o caminho com passos cautelosos. Na câmara central, a chama eterna flutuava sobre um altar de obsidiana, uma esfera de fogo branco que não queimava a pele, mas pulsava com vida, como um coração de luz. Roland se aproximou, fascinado, mas ao tocar o orbe, o templo tremeu. O chão rachou, e um golem de fogo emergiu, uma criatura de chamas sólidas, com olhos faiscando fúria. Seu corpo derretia o mármore, e cada passo fazia o ar crepitar. Roland sentiu o amuleto queimar contra seu peito, protegendo-o do calor, mas sabia que sua magia estava enfraquecendo. Ele atraiu o golem, desviando de socos que incineravam o ar, enquanto Lisa escalava as colunas, disparando flechas no núcleo do monstro, uma gema brilhante em seu peito. A batalha foi brutal, com Roland sofrendo queimaduras leves e Lisa, quase, caindo quando uma coluna cedeu. Finalmente, uma flecha de Lisa acertou a gema, e o golem desmoronou, reduzido a cinzas. A chama eterna se condensou num orbe pequeno, que Roland guardou numa bolsa de couro reforçada. Ao saírem do templo, o amuleto estava rachado, suas runas apagadas. Não temos mais proteção, disse Lisa, a voz carregada de preocupação. Roland segurou sua mão, sentindo a força da parceria que construíram. Temos um ao outro, respondeu. Mas o peso da próxima etapa, a fortaleza de Grimhold, o assombrava. Naquela noite, encontraram um acampamento de nômades, um povo de mantos coloridos, que os acolheu com pão de cevada e chá de ervas. Ancião, com olhos que pareciam ver além do véu do mundo, alertou. A chama eterna queima mais do que o corpo. Ela testa o coração. Cuidado com o que ela exige. Os nômades contaram lendas sobre o templo, dizendo que fora construído por sacerdotes que veneravam o sol como um deus vivo. A chama eterna, segundo eles, era um fragmento desse deus, capaz de purificar ou destruir, dependendo da intenção de quem a wield. Roland ouviu, pensativo,
sentindo o orbe pulsar na bolsa. Ele se perguntou se seria digno de tal poder, ou se o deserto com seus segredos e perigos era apenas o começo de um teste maior. Lisa, ao seu lado, olhava para as estrelas, sua expressão um misto de determinação e dúvida. Eles sabiam que Grimhold os aguardava, e com ela, o Senhor das Sombras, cuja sombra já se estendia sobre Eldória. As montanhas de Frostfang erguiam-se como uma muralha de gelo e pedra. Suas encostas cobertas de neve que reluzia sob a luz pálida do sol invernal. O vento cortava como lâminas, carregando flocos de neve que picavam o rosto de Roland e Lisa enquanto escalavam trilhas estreitas, onde um passo em falso significava uma queda para abismos sem fundo. A transição do deserto de Ashar para esse reino congelado foi brutal, e Roland sentia os músculos protestarem contra o frio que penetrava sua capa de lã. Lisa, mais acostumada a terrenos hostis, liderava com passos firmes, seus olhos rastreando pegadas quase invisíveis na neve. O orbe da chama eterna, guardado na bolsa de Roland, emitia um calor sutil, um lembrete da missão que os trouxera até ali. Destruir o cristal da ruína na fortaleza de Grimhold, e derrotar o Senhor das Sombras, para salvar a Árvore do Destino e Eldória. A jornada pelas montanhas era um teste de resistência física e mental. Avalanches rugiam sem aviso, forçando-os a se abrigar em cavernas geladas, onde o eco de seus próprios passos parecia zombar deles. O frio era implacável, entorpecendo os dedos de Roland, mesmo dentro das luvas improvisadas que Lisa fizera com peles de coelho caçadas na floresta sombria. Ela, com sua habilidade de sobrevivência, encontrava rachaduras nas rochas onde podiam acender fogueiras protegidas do vento, usando galhos secos que coletavam em raros bosques de pinheiros retorcidos. Durante uma dessas noites, enquanto o fogo crepitava, Liza confessou um medo que raramente admitia. "E se falharmos?" perguntou, olhando para as chamas. "E se tudo isso, a floresta, o deserto, essas montanhas, forem vão?" Roland, surpreendido por sua vulnerabilidade, respondeu com uma honestidade que o pegou desprevenido. "Então teremos tentado. Isso já é mais do que a maioria faz. Mas não vamos falhar, Lisa. Não enquanto estivermos juntos." A conversa os aproximou, mas também expôs suas dúvidas. Roland pensava em Mira, imaginando-a em Brighthaven, tocando sua lira na taverna, alheia ao perigo que ele enfrentava. Ele se perguntava se voltaria para casa como herói ou como uma memória. Lisa, por sua vez, carregava o peso de seu passado em Windmere, onde perdera tudo. A missão era sua chance de redenção, mas também um fardo que a fazia questionar se merecia sobreviver. Apesar disso, a parceria deles se fortalecia, uma aliança forjada em combates e confidências, tão sólida quanto a espada de Roland. As montanhas não eram apenas um obstáculo natural. No quarto dia, enquanto cruzavam um desfiladeiro estreito, foram emboscados por Kael, um cavaleiro renegado com cicatrizes cruzando o rosto e olhos frios como o gelo que os cercava. Ele servia ao Senhor das Sombras e liderava um grupo de arqueiros escondidos nas rochas, suas capas escuras marcadas com o símbolo de raízes entrelaçadas. "Vocês são peões num jogo maior", zombou Kael, sua espada longa reluzindo com runas gravadas. "O cristal pertence ao meu mestre, e Eldória cairá diante dele." Roland sentiu a raiva subir, mas também o peso da verdade nas palavras de Kael. Eles estavam lutando contra algo muito maior do que imaginavam. O combate foi feroz. Roland enfrentou Kael num duelo brutal, suas espadas chocando-se com faíscas que iluminavam a neve. Kael era habilidoso, seus golpes precisos, mas Roland lutava com uma determinação que vinha do coração. Sua espada, forjada com tanto cuidado, em Brighthaven, cortou o ar, finalmente partindo a lâmina de Kael com um golpe que ressoou como um trovão. Lisa, enquanto isso, escalava as rochas, derrubando arqueiros com flechas que voavam como relâmpagos. Um deles quase a atingiu. A flecha, raspando seu ombro, mas ela não hesitou, sua concentração inabalável. Kael, derrotado, fugiu pelas trilhas, gritando: "Vocês nunca destruirão o cristal. O Senhor das Sombras os esmagará." A vitória foi amarga. Roland e Lisa estavam feridos, ele com um corte no antebraço, ela com o ombro sangrando, e exaustos.
Lisa examinou as armas dos arqueiros, encontrando adagas gravadas com o mesmo símbolo do pergaminho. Quem quer que nos chamou, está em guerra com o Senhor das Sombras, disse ela. E nós estamos no meio. Roland assentiu, sentindo o orbe da chama eterna pulsar na bolsa. Ele sabia que Grimhold era o próximo passo. Mas temia o que encontrariam lá. Após uma semana, a fortaleza de Grimhold surgiu no horizonte. Uma monstruosidade de pedra negra encravada num pico, suas torres perfurando as nuvens como lanças. Gárgulas com olhos brilhantes vigiavam os muros, e o portão principal estava selado por magia. Runas pulsando com energia maligna. O ar cheirava a enxofre e morte, e Roland sentiu o estômago revirar. Lisa, com seu instinto de caçadora, encontrou uma entrada secundária, um túnel úmido escondido sob uma cascata congelada. O interior era um labirinto de corredores escuros, iluminados por tochas que queimavam com chamas verdes, um sinal de magia corrupta. Armadilhas aguardavam. Lâminas que surgiam das paredes, gás venenoso que ardia nos pulmões, pisos que desmoronavam, para abismos. Lisa desarmava mecanismos com sua faca, seus movimentos precisos, enquanto Roland testava o caminho, sua espada pronta para qualquer ameaça. Os corredores eram mais do que um labirinto. Eram um túmulo de uma civilização perdida. Murais desbotados nas paredes mostravam guerreiros com armaduras estranhas, magos conjurando escuridão, e um cristal negro sendo selado em segredo. Roland sentiu um arrepio ao perceber que Grimhold não era apenas uma fortaleza, mas um relicário de uma era esquecida, onde o cristal da ruína nascera. Lisa, examinando os murais, murmurou. Quem construiu este lugar sabia o que o cristal podia fazer, e mesmo assim o criaram. A ideia os deixou inquietos, como se fossem intrusos num segredo que deveria ter ficado enterrado. No salão central, após horas navegando o labirinto, encontraram o cristal da ruína. Era uma joia negra do tamanho de um homem, flutuando sobre um altar de pedra, sua superfície pulsando com energia que corrompia o ar. O salão era vasto, com colunas que desapareciam no teto sombrio. E o chão estava gravado com runas que brilhavam vermelho. Guardas espectrais, armaduras vazias movidas por magia, protegiam o cristal, seus olhos brilhando como brasas. Roland segurou o orbe da chama, eterna, sentindo seu calor, e avançou. A batalha foi caótica. Os espectros eram rápidos, suas lâminas cortando o ar com precisão sobrenatural. Roland desviava e contra-atacava, sua espada chocando-se contra metal encantado, enquanto Lisa disparava flechas que ricocheteavam inutilmente até ela mirar nas runas das armaduras, desativando-as. Quando o último espectro caiu, Roland usou o orbe, canalizando a chama eterna contra o cristal. Uma onda de luz branca explodiu, queimando o ar, mas o cristal resistiu, sua superfície intocada. Uma voz ecoou na mente de Roland, fria e antiga. Um sacrifício é necessário. Sangue por poder. Ele olhou para Lisa, o coração apertado. Ela balançou a cabeça, determinada. Não vamos desistir. Tem que haver outro jeito. Mas o chão tremeu, e sombras vivas começaram a surgir das paredes, como serpentes de escuridão, sinalizando a chegada iminente do Senhor das Sombras. Roland apertou o orbe, sabendo que a batalha final estava próxima, e que o preço da vitória poderia ser mais alto do que estavam preparados para pagar. O salão central da fortaleza de Grimhold tremia como se o próprio coração da montanha estivesse prestes a colapsar. As colunas negras, gravadas com runas que pulsavam vermelho, rangiam sob o peso de uma magia antiga que parecia lutar contra a presença de Roland e Lisa. O cristal da ruína, uma joia negra do tamanho de um homem, flutuava sobre o altar, sua energia maligna distorcendo o ar, criando sombras que dançavam como espectros nas paredes. Roland segurava o orbe da chama eterna, seu calor queimando através da bolsa de couro. Mas a tentativa de usá-lo contra o cristal havia falhado. A voz que ecoara em sua mente, fria, antiga, exigindo um sacrifício, ainda ressoava. Um lembrete cruel de que a vitória tinha um preço. Lisa, ao seu lado, respirava pesadamente, sua faca manchada com o sangue dos espectros que derrotaram. Seus olhos, porém, brilhavam com determinação, mesmo quando as sombras vivas começaram a surgir das paredes, serpentes de escuridão que sibilavam e avançavam. Roland sentiu o peso do momento,
como se o destino de Eldória repousasse em seus ombros calejados. Ele pensou em Brighthaven, em Mira tocando sua lira na taverna, em como prometera voltar. Pensou na Floresta Sombria, no deserto de Ashar, nas montanhas de Frostfang. Cada passo, cada ferida, cada escolha que o trouxera até ali. Lisa, percebendo sua hesitação, tocou seu braço. Não pense no custo agora, disse, a voz firme apesar do cansaço. Nós viemos para destruir esse cristal. Vamos fazer isso juntos. Roland assentiu, mas o medo de perdê-la, de pagar o preço que a voz exigia, apertava seu peito como uma corrente. Antes que pudessem agir, o ar ficou denso, carregado de uma presença sufocante. O Senhor das Sombras emergiu das trevas, uma figura encapuzada cuja capa parecia feita de noite líquida. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua voz, quando falou, era um trovão que rasgava a alma. Vocês são tolos, disse, cada palavra, pingando desprezo. O cristal da ruína é meu coração, minha força. Destruí-lo é me matar, mas levará um de vocês. Estão prontos para esse sacrifício? Ele ergueu uma mão, e as sombras vivas se multiplicaram, formando garras e presas que avançaram com velocidade sobrenatural. Roland gritou para Lisa se abaixar, brandindo sua espada contra as sombras. A lâmina, forjada em Brighthaven, cortava o ar, mas as criaturas eram intangíveis, reformando-se após cada golpe. Liza disparava flechas, mirando os pontos onde as sombras pareciam mais densas, mas suas flechas atravessavam inutilmente. O Senhor das Sombras riu, conjurando um vórtex de escuridão que engoliu a luz do salão. Roland sentiu o orbe da chama eterna pulsar, e instintivamente o ergueu, liberando uma onda de luz branca que dispersou as sombras por um momento. Mas o cristal permaneceu intacto, sua energia crescendo, como se alimentada pelo caos. A batalha tornou-se um pesadelo. O salão desmoronava, pedras caindo como chuva, e o chão rachava, revelando abismos que exalavam fumaça negra. Roland protegeu Lisa, desviando de garras sombrias que cortavam sua capa e deixavam arranhões ardentes em sua pele. Lisa, ágil, escalava os destroços procurando um ângulo para atacar o cristal diretamente. "O orbe precisa tocar o cristal!" gritou ela, sua voz quase perdida no rugido do colapso. Roland correu para o altar, mas o Senhor das Sombras bloqueou seu caminho, conjurando uma lâmina de escuridão pura. O duelo foi brutal. Roland desviava por instinto, sua espada chocando-se contra a lâmina sombria, cada impacto reverberando em seus ossos. Ele não era um cavaleiro treinado, mas lutava com a ferocidade de quem não tinha nada a perder. Lisa, vendo Roland em perigo, tomou uma decisão desesperada. Ela escalou o altar, ignorando as sombras que a perseguiam, e segurou o orbe da chama eterna, arrancando-o das mãos de Roland com um grito. "Fique atrás!" ordenou, antes de mergulhar o orbe diretamente no cristal da ruína. Uma explosão de luz branca engoliu o salão, cegando Roland e jogando-o contra uma coluna. Ele ouviu o grito de Lisa, um som que cortou seu coração, e sentiu o chão tremer como se a montanha estivesse morrendo. Quando a luz cedeu, o Senhor das Sombras estava reduzido a cinzas, sua capa desintegrada. O cristal era apenas pó, espalhado pelo chão rachado. Mas Lisa estava deitada perto do altar, pálida, seu braço direito enegrecido por uma marca que lembrava a praga da árvore do destino. "Valeu a pena", sussurrou ela, antes de desabar. Roland correu para ela, o pânico tomando conta. Ele a segurou, verificando seu pulso fraco, e viu a marca sombria se espalhando lentamente por seu ombro. "Não, Lisa, fique comigo!" gritou, as lágrimas embaçando sua visão. Ele arrancou a bolsa de couro procurando algo, qualquer coisa, mas só tinha o orbe, agora apagado, e sua espada inútil contra a magia que a consumia. O salão continuava a desmoronar, e Roland sabia que precisava sair antes que Grimhold o sepultasse. Com esforço, ele levantou Lisa, carregando-a nos braços, seu corpo leve demais, como se a vida estivesse escapando. Ele atravessou os corredores, em colapso, desviando de pedras e pulando rachaduras, o peso da culpa o esmagando. Ele a levara até ali, e agora ela pagava o preço. A jornada de volta pelas montanhas foi torturante. O frio de Frostfang era cruel. E Roland, exausto,
lutava para manter Lisa aquecida, envolvendo-a em sua capa. Ele encontrou uma caverna onde acendeu uma fogueira, mas a marca sombria em Lisa não cedia. Ele se lembrou das palavras de Eldrin. O cristal exige um sacrifício. Roland se perguntava se o sacrifício era Lisa, ou se ele próprio havia falhado ao não tomar seu lugar. Durante a noite, enquanto vigiava, ele pensava em Mira, em Brighthaven, em como prometera voltar como herói. Mas que tipo de herói deixa sua parceira morrer? Ele segurou a mão de Lisa, prometendo a si mesmo que a levaria de volta à Floresta Sombria, à Árvore do Destino, na esperança de que sua magia pudesse salvá-la. No caminho, Roland encontrou uma caravana de mercadores, viajantes raros nas montanhas, que lhe deram água, bandagens e um unguento amargo para a ferida de Lisa. Um velho mercador, com olhos que pareciam ver além do véu do mundo, olhou para a marca sombria e balançou a cabeça. Isso é magia antiga, menino. Só algo tão antigo quanto ela pode curá-la. A árvore do destino, talvez. As palavras deram a Roland uma centelha de esperança, mas também o lembraram do tempo que se esgotava. Ele agradeceu aos mercadores e continuou, carregando Lisa pelas trilhas geladas, sua determinação, o único calor contra o frio. Enquanto caminhava, Roland refletia sobre o Senhor das Sombras. Quem era ele? Um mago? Um demônio? Ou algo pior? Os murais de Grimhold sugeriam que o cristal era mais do que uma arma. Era uma relíquia de uma era em que homens desafiaram os deuses, pagando um preço terrível. Roland se perguntava se ele e Lisa haviam apenas adiado esse preço, ou se o haviam pago com o sofrimento dela. Ele olhou para o rosto pálido de Lisa, sua respiração fraca, e jurou que, se ela vivesse, ele nunca mais a colocaria em perigo. Mas no fundo, sabia que a jornada os mudara, e que Eldória, com suas sombras e segredos, ainda tinha mais a exigir deles. As montanhas de Frostfang ficaram para trás, mas o frio que Roland carregava no peito era mais cruel do que qualquer vento gelado. Ele atravessava planícies e florestas, carregando Lisa em seus braços, sua respiração fraca como o sussurro de uma brisa. A marca sombria em seu braço, uma mancha negra que lembrava a praga da árvore do destino, não se espalhava mais, mas também não recuava, como se a magia que a criara estivesse em um impasse com a vida que ainda pulsava nela. Roland caminhava sem parar, guiado por uma esperança teimosa e pela promessa do velho mercador. A árvore do destino poderia curá-la. Cada passo era um ato de defiança contra o desespero, contra a voz que ecoava em sua mente, lembrando-o do sacrifício exigido pelo cristal da ruína. Ele pensava em Mira, em Brighthaven, e em como jurara voltar como herói. Mas agora, tudo o que queria era salvar Lisa, sua parceira, sua amiga, a única que entendera o peso de sua jornada. A floresta, sombria, que outrora parecera um labirinto de terror, agora era um destino, um farol de esperança. Roland cruzou rios cujas águas cantavam melodias antigas, passou por vilas onde camponeses o olhavam com curiosidade e temor, e enfrentou noites de chuva que o faziam tremer até os ossos. Ele mantinha Lisa aquecida com sua capa, falando com ela mesmo sem resposta, contando histórias de Brighthaven, da forja, de Mira. Você vai gostar dela, dizia, a voz rouca. Ela vai compor uma canção sobre você, sobre a caçadora que salvou Eldória. Ele não sabia se Lisa ouvia, mas as palavras o mantinham são. Um fio de conexão com o mundo que deixara para trás. No caminho, Roland encontrou aliados inesperados. Uma caravana de nômades do deserto de Ashar, que o seguira desde Grimhold, ofereceu mantas e um cavalo para carregar Lisa. Você destruiu o cristal, disse o líder, uma mulher de olhos penetrantes chamada Zara. Mas o Senhor das Sombras tinha aliados. Eldoria ainda não está segura. As palavras pesaram, mas Roland só conseguia pensar em Lisa. Ele agradeceu aos nômades, prometendo lembrar sua bondade, e continuou, o cavalo aliviando o fardo físico, mas não o emocional. Após semanas, a floresta sombria os recebeu novamente, suas árvores agora menos ameaçadoras, como se reconhecessem os campeões que escolhera. A clareira da árvore do destino brilhava, livre da praga. Suas folhas eram verdes, reluzindo como esmeraldas,
e suas raízes pulsavam com uma luz que parecia viva. Roland colocou Lisa no chão, perto do tronco, e caiu de joelhos, exausto. Por favor, sussurrou, tocando a casca prateada. Salve-a. As raízes responderam, envolvendo Lisa com suavidade, brilhando intensamente. Uma onda de calor e luz a engoliu, e Roland protegeu os olhos, sentindo a magia da árvore como um batimento cardíaco. Eldrin apareceu, emergindo das sombras como se sempre estivera ali. Sua barba branca brilhava à luz da árvore, e seus olhos, cansados agora, tinham um brilho de alívio. Vocês salvaram Eldória, disse. A voz suave, mas firme. A árvore do destino viverá por mais 1000 anos, e com ela, o equilíbrio do reino. Ele olhou para Lisa, ainda envolta pelas raízes, e assentiu. Ela é forte, Perspective, forte. A magia da árvore está curando-a. Quando a luz cedeu, Lisa abriu os olhos, fraca, mas viva. A marca sombria havia desaparecido, substituída por uma cicatriz prateada, como uma tatuagem de raízes. Roland a abraçou, as lágrimas escorrendo livremente. Você voltou, murmurou, segurando-a com cuidado. Lisa sorriu, sua voz rouca. Você não ia se livrar de mim tão fácil. Eles riram, um som frágil, mas cheio de vida, ecoando na clareira. O retorno a Brighthaven foi uma marcha triunfal. A vila, com suas casas de pedra e o carvalho na praça, parecia mais viva do que nunca. Mira correu para Roland, jogando-se em seus braços, chorando de alívio. Você voltou, seu idiota! Disse, socando seu peito antes de abraçá-lo novamente. Ela conheceu Lisa, e as duas se entenderam imediatamente como irmãs perdidas. A vila celebrou com um festival, com fogueiras, que iluminavam a noite, mesas cheias de pão, carne assada e cerveja, e danças que ecoavam risadas. Mira compôs uma balada épica sobre a jornada. A Canção da Árvore, que logo se espalhou por tavernas e castelos, transformando Roland e Lisa em lendas. Nobres de Eldória vieram oferecer títulos, terras, ouro. Roland recusou, sua voz, firme. Não lutei por recompensas, lutei por Eldória, por Mira, por Lisa. Lisa, ao seu lado, assentiu, sua presença uma âncora. Eles escolheram a liberdade, a promessa de novas aventuras. Enquanto partiam, Roland olhou para o horizonte, a espada que forjara pendendo em sua cintura, marcada por batalhas, mas ainda afiada. Lisa caminhava com ele, seu arco nas costas, um sorriso confiante. Eldória estava salva, mas o mundo era vasto, cheio de sombras, e de luz para enfrentá-las. Antes de deixar Brighthaven, Roland visitou a forja, agora cuidada por um aprendiz que Mira contratara. Ele tocou o martelo do pai, sentindo o peso de sua antiga vida. Você ficaria orgulhoso, murmurou, como se o espírito do pai pudesse ouvi-lo. Mira os acompanhou até a saída da vila, sua lira na mão, prometendo visitá-los onde quer que fossem. Heróis não param, disse ela piscando. Roland riu, sabendo que ela estava certa. A estrada à frente era incerta, mas Roland e Lisa estavam prontos. Eles haviam enfrentado a Floresta Sombria, o deserto de Ashar, as montanhas de Frostfang e o Senhor das Sombras. Juntos, eram mais do que um ferreiro e uma caçadora. Eram guardiões de Eldória, forjados no fogo da adversidade. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, Roland sentiu uma paz que nunca conhecera. A jornada mudara tudo. Mas também revelara quem ele realmente era. Não um lobo preso, mas um cavaleiro errante, com Lisa ao seu lado, pronto para enfrentar o que viesse.